Confiar em si mesmo. Para nós confiarmos em nós mesmos, existe uma questão. Olhando pela palavra de Deus, Abraão, quando saiu do meio das suas parentelas que Deus havia mandado, ele ia de lugares a lugares. Mas em todo lugar que ele chegava, tinha a bênção de Deus. Naquela ida, ele levou o seu sobrinho Ló. Ló, ele, por causa da bênção de Abraão, ele foi abençoado também. Que chegou a um ponto da riqueza de Ló com a riqueza de Abraão, estava entrando em conflitos. Porque os servos de Ló estavam contendendo com os servos de Abraão. Aí o que Abraão disse para Ló? Junto nós não podemos, por causa nós somos parentes e nós não precisamos brigar um com o outro. Você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Assim foi a proposta de Abraão para Ló. Ló, com a sua visão, ele olhou para o lado das campinas e ele pensou, com as coisas que eu tenho, lá os pastos são verdejantes, as campinas são boas, eu vou para lá. Mas o que é para nós refletir? Que Abraão perguntou, para o lado que você foi, eu vou para o lado contrário, para que nós não haja divergência entre nós dois. Mas o interessante é que Abraão sabia que para qualquer lado que ele fosse, o Senhor estava com ele. E esta é a reflexão. Se você garantir a presença do Senhor na sua vida, não importa o lado que você for. Porque a sua visão não é o problema. A sua visão é a presença de Deus na sua vida. E Ló, ele esqueceu que a presença estava em Abraão. Ele era abençoado por causa da bênção de Abraão. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você tem que preocupar com a presença de Deus agindo na sua vida. Porque aí, qualquer lugar que você for, você é abençoado. Então não é olhar o lado que é melhor, não é olhar que lá é o lugar melhor, que ali é o lugar melhor, ou aquele foi abençoado por causa disso, por causa daquilo. Mas a presença de Deus na vida da pessoa é que você tem a bênção. Então não importa o lugar para onde você vai, não importa o lugar onde você está, se a presença de Deus estiver na sua vida, a bênção dele vai estar sobre você. Então qual é a reflexão que eu tenho que ter? Qual é a maneira que eu tenho que pensar? Em procurar estar na vontade de Deus, na presença de Deus. Então eu tenho que conversar com ele, eu tenho que estar com ele, porque não importa o lugar que eu esteja. Se a presença de Deus estiver comigo, se eu for para a direita, eu vou ser abençoado. Se eu for para a esquerda, a bênção de Deus vai estar comigo. E foi o que aconteceu com Abraão e Ló. Ló foi para o lugar que ele achava que era bonito. Ele caiu em Sodoma. E lá ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Abraão seguiu o lado contrário, mas a bênção do Senhor continuou na vida dele, sendo abençoado, sendo prosperado financeiramente, espiritualmente. Então esta é a reflexão. Qual lado você escolheu? Qual lado você escolheu? Para a direita ou para a esquerda? Ou você escolheu estar na presença de Deus? Esta é a reflexão.